palavra para a Ana Paula Rosa, que é a nossa gestora de programas na Organização Internacional do Trabalho, OIT, e que se encontra em Lisboa, nesse exato momento. Uma boa noite. Por favor, inicie o seu processo. Muito obrigado. Olá, muito boa noite uma vez mais, é um prazer e uma honra e quero agradecer uma vez mais o convite para poder estar aqui neste momento de partilha e de reflexão com perspectivas tão ricas e que de facto tornam incontornáveis estas parcerias e estas pontes, e devo agradecer desde já ao Sr. Presidente da ANEST, ao Sr. Benvenuto Gonçalves Júnior e em particular ao Francisco Sampaio, que é o culpado e que estabeleceu esta ponte tão importante, a quem desde já também quero estender os meus agradecimentos, e também aos distintos oradores, participantes, e ao Carlos Laiete, nosso conselheiro e moderador, que muito agradeço as suas orientações. Eu vou compartilhar a minha tela convosco, trago uma apresentação. Já está em modo de apresentação, não está? Ok. Então, eu acho que é do conhecimento geral, mas nunca é demais recordar que a OIT tem um longo compromisso com a segurança e saúde do trabalho. Desde já remonta à sua Constituição em 1919, Constituição essa que, de resto, estabelece o princípio sobre o qual todos os trabalhadores e trabalhadoras devem ser protegidos contra doenças profissionais e acidentes decorrentes do seu trabalho, logicamente. E, de resto, essa convicção veio também ser reforçada na recente declaração do centenário da OIT sobre o futuro do trabalho, em 2019, que veio salientar que condições de trabalho seguras e saudáveis são fundamentais para um trabalho digno. Em Portugal nós dizemos trabalho digno, não dizemos trabalho decente. Eu estou sempre a justificar esta diferença, que é uma questão apenas de semântica, mas é conveniente dizer que este conceito foi institucionalizado e instituído pela OIT há mais de 20 anos e que tem vindo a defender e a praticar. E é importante dizer também que o trabalho digno, para além do mandato da OIT, constitui também um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, e recordar esse compromisso que os países subscreveram internacionalmente, globalmente, não apenas para com o sistema multilateral, mas também para com os seus cidadãos e para com todos os trabalhadores e todos os atores do mundo do trabalho. Todos nós já sabemos o impacto profundo que a Covid tem no mundo do trabalho e que temos vindo a sentir, enfim, em alguns países com algumas diferenças, mas que eu não vou repetir e que já foram aqui referidas de forma brilhante pelo professor Rafael Calatrava. Portanto, basicamente existe uma convicção profunda, para além das questões e da importância da engenharia da segurança, logicamente, que fazem parte de um sem número de disciplinas e de intervenções da maior importância em todo o processo de gestão de riscos profissionais. A OIT veio apelar este ano, assinalando, por ocasião do 28 de Abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, veio assinalar este dia com um apelo aos Estados-membros e à comunidade internacional relativamente à necessidade de vir a implementar ou de vir a reforçar os sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho e dos sistemas nacionais de segurança e saúde do trabalho, fazendo esta ponte entre o topo e a base e o topo, numa abordagem abrangente que parece-me um contributo bastante significativo, sobretudo numa altura em que a pandemia veio testar a solidez destes sistemas e em que, comprovadamente, aqueles países, aqueles estados e aquelas empresas que já tinham implementado estes sistemas e que eles estão a funcionar de forma sólida e robusta, também foram aqueles que melhor se adaptaram e que melhor conseguiram uma resposta, dar não apenas uma resposta global a nível nacional, mas também ao nível das empresas, responder melhor aos desafios da pandemia.
E por esse motivo achei importante que, independentemente de algumas das áreas e dos aspectos que vamos aqui falar não serem propriamente já novidade, este relatório da OIT, Antecipar, Preparar e Responder a Crises, foi lançado nessa altura, no dia 28 de abril. Eu achei importante trazer e destacar alguns dos aspectos mais prementes e mais urgentes deste relatório, porque não apenas ele vem destacar a importância de integrar a segurança e saúde no trabalho na resposta global à crise, como também vem encorajar e fazer, mais uma vez, um apelo e a convidar todos os atores, governos, parceiros sociais, decisores políticos, responsáveis de saúde pública e inspeções do trabalho e todos os outros atores envolvidos a investir no reforço dos sistemas nacionais de segurança e de saúde do trabalho. Neste relatório foi analisada a prevenção e a gestão dos riscos relacionados com a pandemia, com muitos contributos de muitos países, através de questionários que foram lançados, através de grupos de trabalho especializados para avaliar a situação dos países recolhentes de mundos por todo o mundo, para que pudéssemos ter orientações e uma aprendizagem colaborativa e, basicamente, discutir um pouco como é que as normas internacionais do trabalho, independentemente dos países as ratificarem ou não, como fonte de direito internacional, mas também como referenciais orientadores, podem enquadrar alguns aspectos novos com os quais fomos confrontados com uma pandemia destas sem aviso. E, portanto, o relatório parte da Convenção 187 da OIT, sobre o quadro promocional para a segurança e saúde no trabalho, e de outras importantes normas internacionais, e descreve o papel determinante de alguns elementos, nomeadamente de quadros institucionais e legais e, obviamente, instituições de segurança e saúde do trabalho, de inspeção do trabalho, mecanismos de verificação e da conformidade legal e da própria execução da lei, serviços de segurança e saúde do trabalho, aconselhamento, formação, recolha e registro de dados para produção de estatísticas e também a comunidade académica no esforço de investigação e de formação. Cada capítulo deste relatório, que existe em português, está disponível na página da OIT, apresenta múltiplos exemplos concretos de alguns países que vieram de alguns países, ou seja, todos os países, penso eu, independentemente da forma como a pandemia os afetou, fizeram um esforço extraordinário para a implementação das medidas, para a alteração das suas regulamentações e para as pôr em prática, e este esforço é um esforço conjunto que nos envolve a todos, profissionais da segurança e saúde no trabalho, sejam engenheiros ou sejam técnicos ou que estejam na parte da gestão. Portanto, é um desiderato que nos envolve e que nos convida a pensar que a prevenção está na mente de cada um e no comportamento de cada um, e os comportamentos e a mentalidade são o mais difícil de alterar, e o mais importante de tudo, se cada um fizer o seu papel, é que possamos alterar o estado das coisas. Nós, neste relatório, foram produzidas algumas estatísticas e algumas conclusões que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, de acordo com estes dados, à altura do relatório, seguramente agora, infelizmente, haverá muito mais fatalidades a lamentar, nomeadamente relativamente aos profissionais da linha da frente, profissionais de saúde, dos cuidados sociais, mas também outros que estiveram sempre a trabalhar e que não foram dispensados, ou pelo menos dispensados, digo eu, não é dispensados do seu emprego e das suas atividades, mas que puderam optar por modalidades alternativas de trabalhar, como, por exemplo, o trabalho remoto, e, portanto, este relatório dá-nos conta da inaceitabilidade dos números relativamente ao risco da pandemia, acrescido aos outros riscos já existentes e prevalentes, não é? Que vieram acrescentar mais um risco para que nós temos que atender e enfrentar nesta altura. Fala-se de controlos de engenharia, de controlos organizacionais e de outras medidas que tanto tiveram impacto,
obviamente o objetivo era ter impactos positivos na mitigação e na transmissão do contágio, mas também tiveram outros contactos, nomeadamente ao nível da saúde mental e ao nível dos riscos psicossociais, que também convém aqui referir. E também é conveniente referir todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que realizam trabalhos em ambientes ou com maior risco de transmissão do vírus, porque são ambientes fechados e com deficientes condições de ventilação e de climatização, ou porque tenham um grande contacto físico entre as pessoas, os trabalhadores, os utentes, os pacientes, os fornecedores e todas as pessoas que, de uma maneira geral, contactam com os nossos locais de trabalho, e também outros impactos que o relatório refere e que eu passo a referir. Dizia eu que de uma maneira geral, a OIT procurou fazer uma recolha das principais medidas organizacionais, administrativas e de engenharia e outras que foram adotadas pela maior parte dos países e de uma maneira geral andam lado a lado. Este quadro é uma síntese de um trabalho realizado, de um inquérito realizado pelo grupo de peritos de segurança e saúde ocupacionais do G20 e que nos vem dar conta, portanto, dos esforços dos países e dos profissionais da segurança e saúde no trabalho no sentido de mitigarem a transmissão e diminuir e travar, achatar a curva da propagação do vírus. Porque estávamos a falar de algumas das medidas e algumas das quais não são da engenharia, são mais do foro organizacional e estão relacionadas com as modalidades, as novas formas de trabalhar e as novas modalidades de trabalho, nomeadamente com a expansão do trabalho remoto. Nós vimos que os riscos psicossociais, a violência, o assédio e todas as questões relacionadas com a maior exigência e a carga de trabalho relacionadas com as pessoas em teletrabalho. Existem aquelas pessoas que infelizmente não puderam ausentar-se do seu local de trabalho e, portanto, em que o risco biológico foi mais premente, mas aqueles que estão a trabalhar em casa, apesar de terem diminuído o risco de transmissão do vírus, não deixam de ter outros riscos, alguns deles prevalentes e outros que vieram emergir com maior incidência, como é, por exemplo, o caso dos problemas de depressão e de ansiedade verificados, mas também de situações de violência, incluindo violência doméstica das pessoas em confinamento, de fadiga, de stress e associados às más condições do ambiente ergonómico que nós temos no ambiente doméstico, que seguramente vem também trazer diferenças e com impactos para a nossa saúde, com a alteração do nosso ambiente de trabalho e que é preciso também atender. Relativamente à proteção e ao bem-estar dos trabalhadores durante e após a pandemia Covid-19, o relatório vem destacar também, entre outras medidas, a importância da comunicação entre a gestão, os trabalhadores, as equipas e a motivação destes, que também ajuda no estabelecimento de limites entre a vida pessoal e o trabalho e, de alguma forma, motiva também as pessoas e envolve as pessoas a aderir às medidas e terem mais cuidados não apenas com a sua saúde, mas também com a saúde dos demais. E penso que uma coisa que a pandemia nos ensinou foi que, numa nota mais positiva, para além dos esforços que todos temos feito e colaborado uns com os outros, esta cooperação, este reforço da cooperação que se tem vindo a notar entre os profissionais desta área, a comunidade da prevenção e da segurança e saúde do trabalho, que se uniu também para dar o seu contributo, juntamente com os profissionais da saúde, obviamente é muito significativa. A outra nota que eu vos queria dar está relacionada com
os esforços e a colaboração dos vários países onde se tem registado a preocupação do envolvimento dos representantes das organizações representativas de trabalhadores e de empregadores, em sede de diálogo social, tripartido, juntamente com os governos, para a adoção de soluções adequadas ou das melhores ou das menos más, sempre que possível. É de notar também, e eu não poderia deixar de salientar este aspecto relativamente à construção do diálogo social e ao seu reforço, sendo a OIT a única agência tripartida das Nações Unidas. Este encontro de perspectivas e esta colaboração e esta cooperação entre os atores do mundo do trabalho, os principais atores, em que houve uma voz muito ativa e muito presente dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, veio permitir a produção de linhas orientadoras sobre medidas a implementar, medidas preventivas e corretivas nos locais de trabalho e linhas orientadoras mais gerais, logicamente, mas também outras muito específicas que permitem aconselhar os trabalhadores e os gestores das empresas, por exemplo, a fazerem verificações periódicas, ainda que possam vir a ser virtuais e que não possam ser em presença, nos locais de trabalho em presença. Quando isso não for possível, claro que todos nós sabemos a importância da avaliação dos riscos com os trabalhadores em funções, mas também a produzir algumas linhas orientadoras para que os trabalhadores possam fazer o seu próprio autodiagnóstico e reportar à sua empresa sobre alguns incidentes e sobre as situações com necessidade de correção. Eu não posso falar deste relatório sem destacar, logicamente, nas estratégias de reforço dos sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho, não posso deixar de destacar a importância enquadradora das principais normas de segurança e saúde no trabalho, mas também de outras que estiveram envolvidas na elaboração deste relatório e que vêm permitir o enquadramento aos legisladores e aos decisores políticos de algumas regulamentações necessárias, mas também de algumas medidas ao nível das empresas, cujas disposições das normas são aplicáveis à situação da Covid. E desde já, logicamente, como todos saberão, a Convenção número 155, assim a nossa Bíblia, e a sua recomendação de acompanhamento, obviamente, relativas à adoção de uma política nacional coerente de segurança e saúde no trabalho, bem como de medidas a adotar pelos governos e pelas empresas no âmbito da promoção da SST e, logicamente, apelando sempre ao estabelecimento de medidas e a um sistema de deveres e de responsabilidades estabelecendo deveres básicos, mínimos de segurança e saúde do trabalho e direitos também para os trabalhadores e para os seus representantes, que são também essenciais para a prevenção e mitigação dos efeitos negativos da pandemia. A Convenção 181 sobre os serviços de saúde no trabalho e, logicamente, também a recomendação número 205 sobre emprego e trabalho digno para a paz e para a resiliência em situações de pandemia, de conflito e de catástrofe natural, que também vem acrescentar um contributo ao salientar e esboçar uma abordagem estratégica para a resposta a crises baseada no diálogo social. Mas, logicamente, que garantir a aplicação destas normas e das novas regulamentações e da legislação nacional que foi produzida durante a pandemia, que continua a ser produzida, também integra as responsabilidades de um sólido sistema inspectivo e, aliás, isso verificou-se em alguns países onde houve um reforço das capacidades, inclusive dos recursos humanos, da inspeção do trabalho, para assegurar o cumprimento legal não apenas das disposições relacionadas com a nova regulamentação, de experimentos ilegais, situações de teletrabalho, etc., mas também sobre todas as restantes questões relacionadas e riscos relacionados com a segurança e saúde do trabalho e risco de acidente e doença profissional e sem esquecer, logicamente, a verificação destes requisitos tão importantes. Também é importante dizer, e que este relatório salienta, que as normas internacionais do trabalho, sobretudo em particular estas que eu citei, e também a 187,
vêm fornecer um conjunto de disposições que possibilitam o reconhecimento da Covid-19 como uma lesão profissional. Aqui a OIT utiliza o termo lesão profissional porque, em alguns países, a verificação das condições que determinam a causalidade, a relação de causalidade entre a exposição à doença e o risco de a contrair. Em alguns países, as legislações, quando foi possível alterar, houve reconhecimento com base no evento, como se tivesse ocorrido um acidente profissional, enquanto para outros, nomeadamente nos profissionais da saúde e noutros profissionais diretamente em contacto com o vírus, há alguns países que vêm aqui também referidos no relatório, procederam a este enquadramento e estenderam-no a todos os trabalhadores, independentemente da sua ocupação. Eu já referi a Convenção 161, eu não me vou alongar muito sobre ela, para além das questões relacionadas com a monitorização do ambiente de trabalho e da necessária colaboração com todo o pessoal da prevenção e da avaliação de riscos. Os profissionais da saúde têm também, numa ótica de serviços muito baseados na medicina preventiva, mas também quando existe alguma dificuldade de acesso a serviços gerais de saúde, também de serviços mínimos de medicina curativa e de prestação de primeiros socorros, mas obviamente também com uma ênfase muito grande relativamente ao seu papel de aconselhamento, relativamente à adaptação do trabalho a trabalhadores vulneráveis e grupos vulneráveis, a todos os trabalhadores, mas especialmente àqueles que já têm condições prévias de saúde e que, em alguns casos, tiveram, por via da pandemia, viram os seus cuidados de saúde impedidos ou o seu acesso ou simplesmente adiados. Aqui, os serviços de saúde no trabalho também tiveram um papel absolutamente fundamental, incluindo colaborando com os centros de saúde e unidades de saúde para o rastreio da doença, para a testagem e, ultimamente, também para a vacinação. Mas a gestão da segurança e saúde no trabalho, para além dos aspectos que eu já falei que são mais políticos, jurídicos e que fazem parte dos sistemas nacionais, obviamente que passam por um reforço muito grande dos sistemas da gestão da segurança e saúde no trabalho e sobre os quais a OIT também tem, como é sabido de todos, linhas práticas e orientadoras com elementos absolutamente essenciais para implementar todas as medidas necessárias à gestão da segurança e saúde do trabalho e desde já integrá-las nos restantes, de uma forma abrangente, nos sistemas de gestão das empresas e na cultura das empresas, para, num compromisso de melhoria contínua com as condições de trabalho, chamando também a atenção para a necessidade para uma especial atenção para as micro, pequenas e médias empresas e para as unidades económicas da economia social. E já foi aqui falado de uma forma tão eloquente e tão conhecedora pelo meu antecessor sobre a avaliação de riscos, numa perspectiva do risco biológico que estamos aqui a falar hoje, mas também é conveniente recordar que, para além de permitir a identificação e a avaliação dos fatores presentes nos ambientes de trabalho, os fatores de risco, e determinar em que medida é que a exposição dos trabalhadores a agentes perigosos, sejam eles biológicos ou outros, permite avaliar o desempenho da segurança e saúde do trabalho nas empresas e permite definir prioridades relativamente aos sistemas de controle já concebidos ou que necessitam de ser adaptados para eliminar e reduzir essa exposição e os restantes riscos prevalentes. Eu falei há pouco da adaptação do trabalho e da proteção de grupos vulneráveis, julgo que não terei muito tempo para estar a falar detalhadamente de nenhum destes grupos. Em todo o caso, quando falamos de grupos vulneráveis, é também necessário perceber que a pandemia
trouxe condições de vulnerabilidade excepcionais para outras pessoas que não seriam inicialmente considerados tradicionalmente como grupos vulneráveis, que são normalmente as pessoas, os trabalhadores idosos, os jovens, as mulheres, os trabalhadores migrantes, sobretudo em condições de grande vulnerabilidade, nomeadamente relativamente às suas condições de habitabilidade e as condições precárias muitas vezes em que trabalham e, portanto, a necessária atenção com a adoção de modalidades específicas de trabalho e também de uma forma inclusiva para pessoas com deficiência e outras pessoas com condições de saúde especiais que requerem uma adaptação destes sistemas e das medidas corretivas e preventivas para melhorar a segurança e saúde de trabalho de todos no local de trabalho. Assim, a título de conclusão, e para além das boas práticas que o relatório nos traz, ele vem definir também outros elementos fundamentais e aqui com grande destaque para o reforço das competências das pessoas através da formação, através da educação, da sensibilização, da informação fidedigna e dos sistemas de recolha e análise de dados de investigação tão importantes, sobretudo numa altura em que houve um cruzamento de informação, alguma dela desinformação. A OIT vem também destacar a importância da verificação das fontes e das recolhas e análise de dados atualizados que permitam alimentar e informar as autoridades públicas relativamente às medidas nacionais a adotar. E, finalmente, não vou perder a oportunidade, peço imensa desculpa, porque irá decorrer um evento muito importante, muito dentro em breve, que é o Congresso Internacional de Segurança e Saúde no Trabalho, onde estará reunida toda a comunidade, a nossa comunidade, aí que é um espaço e o Fórum Mundial mais importante sobre estas matérias. Ele realiza-se desde 1955, este ano o anfitrião é o Canadá e o tema escolhido foi a segurança e saúde do trabalho, muito focado na prevenção na era da conexão e basicamente o objetivo é encontrar soluções criativas e inovadoras para alcançar um trabalho seguro e saudável para todos. Muito obrigada. Fica o convite. Nós que agradecemos, Ana Paula Rosa, muito obrigada aí pelas suas explanações. Parabéns, parabéns, parabéns.